Efésios capítulo 6, verso 10, sua Bíblia, por favor. Começamos hoje, dia 2 de junho, mês de batalha espiritual, né? Já está aqui refletido. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos tentar abordá-lo sempre de maneira clara e objetiva para vocês. Efésios capítulo 6, verso número 10, o tema batalha espiritual, vivendo um tempo de vitória. Que o Senhor possa hoje, nessa manhã, enriquecer teu conhecimento nessa área de batalha espiritual. É um tema maravilhoso, mas que o povo de Deus muitas vezes não tem um domínio adequado dele. E muitas vezes a gente vê muita gente usurpando certo conhecimento. Olhe para mim, queridos, enquanto você procura, por gentileza, né? Eu sei que procurar e olhar é difícil, né? Mas vamos lá. O mundo espiritual, queridos, não existe manual de instrução. A Bíblia dá alguns relatos, né? Vamos chamar de pontas, onde eles colocam para nós, né? Na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa fonte de saber e de conhecimento. A Bíblia explica a Bíblia. Diga amém. A gente tem que tomar cuidado, queridos, porque hoje o que tem se levantado de gente, dizendo que tem domínio sobre isso, que existe técnica para isso. Querido, o que é o ser humano sem o poder do nome de Jesus? Batalha espiritual é um tema complexo, rebuscado, que requer conhecimento, mas não existe cursinho, né, para libertar demônio. Não existe pessoa mais poderosa do que a outra. Toda autoridade está no nome de Jesus. E todo que confessa Jesus Cristo tem autoridade. Diga amém, querido. Só que às vezes a gente olha, não, essa pessoa aqui, não, rapaz, ele é uma sumidade na área da libertação. Eu tenho cuidado com isso. Porque tudo que a gente traz para o âmbito pessoal, querido, ainda mais desenvolvendo batalha espiritual, é complexo. Visões pessoais não podem servir de base de ensinamento para ninguém. Só tem uma única visão que você vai ouvir e nunca pode ser contestada nem por mim nem por você. Em hipótese nem alguma. A visão da onde? Da... Qual a visão que não pode ser contestada? A visão da... Qualquer outro cursinho, ensinamento, tem que ser manejado, sabe, irmã Carla? Segundo a palavra, para que a gente não seja o quê? Enganado. Vamos lá, queridos, rapidinho aqui, palavra do Senhor, Efésios. Tema, vamos lá, bota o tema está aqui, vamos lá, vai. Sua voz, me ajuda, vai, batalha. Vivendo... Eu sei que você conhece esse texto aqui de cor e salteado. Nós vamos ler para a gente gravar e tirar mais alguns ensinamentos. Efésios 6, verso número 10. Quanto ao mais, sejam... Vamos lá, solta a voz, povo de Deus. Vamos lá, vai. Vistam-se... Verso 12, me ajuda, vai. 12. Porque a nossa luta não é... mas contra os dominadores desse mundo tenebroso. Continua, vamos lá, vai, 13, a gente para no 13, vamos lá, vai. Por isso, para que vocês possam resistir e depois de... Fecha os olhos um minutinho. Senhor Deus, essa é a tua palavra, fala conosco, nos direciona pelo teu Espírito Santo a entender um pouco mais sobre um tema, Pai, tão difícil, e que nenhum ser humano tem domínio completo, porque a Bíblia, que é a nossa fonte de inspiração, ela deve ser o nosso guia nesse tema de batalha espiritual. O meu conhecimento humano não é suficiente para entender e discernir coisas do mundo espiritual, mas através do poder do Espírito, é o Senhor que nos capacita a entender. Então que hoje, mais uma vez, sejamos enriquecidos nesse conhecimento em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga... Toque alguém essa manhã e diga, irmão, seja cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus, amém? Nós viemos no mês de família para o mês de batalha espiritual. Quando a gente vê lá o livro de Efésios, quando a gente vai lá no capítulo número 5, a primeira coisa que a gente vê com relação à recomendação de Paulo aos Efésios, ele fala sobre o lar cristão. Fala primeiro sobre relacionamentos de pai, de mãe, de filhos, marido, esposo, esposa. E aí logo no capítulo 6 ele já fala sobre batalha espiritual. Me parece que Paulo fez uma conexão para que a gente pudesse entender uma coisa.
A maior batalha que a gente vai enfrentar, muitas vezes, é dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família. Posso te falar uma coisa? Essa família é uma família de vencedores, você sabia disso? Abençoa alguém perto de você e diga assim: nossa família é mais que vencedora em nome de Jesus. A Bíblia nos mostra que existe uma batalha espiritual, e uma das maiores, né? E uma das maiores sedes que o diabo tem é na família. Destruir casamentos, destruir filhos, porque se ele destrói essa base, a base da família é a igreja, a base da igreja é a família. Deu para entender isso aí? Dá um amém, vamos lá, vai. Esse movimento surgiu nos meados dos anos 60 e 70, falando sobre batalha espiritual. Ele falava muito sobre experiências, mas experiências que eram baseadas nas pessoas, não na Bíblia. A gente toma muito cuidado, queridos. Fala comigo assim: tomar muito cuidado. Vamos lá, vai tomar o quê? Olha isso aqui, né? Esse movimento, né? O que ele fez, né? Através de fórmulas, palavras de ordem, amarração, técnicas de exorcismo e até de ressurreição de mortos, nós temos que tomar cuidado. O enganador, ele vai tentar usar qualquer arma para atingir a tua casa e a tua família, mas a tua casa, ela está blindada em nome de Jesus. Estende a mãozinha para lá, abençoa a tua casa, diga assim: em nome de Jesus, minha casa está guardada pelo poder do Espírito Santo. No século III, um homem chamado Manet, né, ele criou uma teoria chamada maniqueísmo. O que significa o maniqueísmo? Eu fui lá buscar um pouquinho de conhecimento, porque nunca é demais. Diz assim: filosofia religiosa, sincrética e dualista, fundada e propagada por Manet, ou Maniqueu, filósofo herético, né, do século número 3, que dividiu o mundo simplesmente entre o bem e Deus, o mal e o diabo. Quem dera que o mundo espiritual fosse simples de entender, como Manet via, que é o criador da teoria do maniqueísmo. Você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar, só não tinha ideia do que significava ela. Ele pregava muito sobre forças do mal equivalentes. Tentou incutir na cabeça do povo de Deus que existia uma batalha entre Jesus e o diabo ferrenha, como a gente vê na internet. Eles estão no ringue, um lutando contra o outro. Essa visão não existe, queridos. Povo de Deus, coloca isso na tua cabeça. A única visão que tem o povo de Deus com relação a isso é simples: nós temos um Deus que é vencedor, e temos um diabo que é derrotado. Ele não tem poder contra a tua vida e contra a igreja. Amém, querido? Estende a mão sobre o irmão e profetiza com alto e bom som. Diga assim: eu e você somos mais do que vencedores em Cristo. Vencedores em Cristo. Vencedores em... Vamos entender um pouquinho, né? O assunto batalha espiritual, porque aqui tem duas vertentes que a gente toma muito cuidado, porque tem pessoas que subestimam o poder de Satanás. Ele tem poder, mas não tem poder maior que o nosso Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Ele tem o que supervaloriza. Tem lugares, inclusive, se a gente tirar o diabo da igreja, né? Escute, acaba o culto, porque todo culto alguém fala do cara. Ele não tem poder, não tem todo o poder, mas ainda é um grande enganador. Quando foi derrotado na cruz, porque ali ele foi derrotado firmemente, ele hoje só se levanta para tentar enganar o povo de Deus, usando as suas técnicas da mentira, da divisão, tenta causar contendas. Por isso você precisa estar blindado, queridos, porque esse ataque não vai ser só na igreja, não, vai ser dentro da sua casa. Eu sempre falo com vocês, né? Às vezes o golpe mais duro que a gente toma não é dos de fora, é dos de dentro de casa, que nos atingem, porque a gente não esperava aquilo. Hoje, em nome de Jesus, quero trazer para vocês uma palavra de despertamento nessa área de batalha espiritual. Nós vamos no final do mês ainda falar muito sobre isso. O congresso vai estar vindo aí. Vamos falar só sobre batalha espiritual nesses dias. Mas até lá a gente vai dando uma pincelada para você pegar algumas coisas. Primeiro ponto, rapidinho, porque hoje tem Santa Ceia. A teologia paulina sobre família e relacionamentos interpessoais. Anote, porque quem anota nunca esquece.
Preciso de 2 textos para a gente trabalhar aqui rapidinho. Efésios 5,18, Efésios 6,9. Anote. Efésios 5,18 é o primeiro. Diz o seguinte: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se o quê? Mas deixem-se. Primeira característica de alguém que quer entender batalha espiritual, tem que ser cheio do quê? Vamos lá, gente. Quem quer entender um pouco sobre batalha espiritual, primeira coisa, tem que ser o quê? Me ajude. Por que ser cheio do Espírito Santo? Para evitar exageros. Porque tem gente que vê demônio em tudo. Tem gente que se diz espiritual demais. Sabe quando você diz assim: rapaz, já vi de tudo na vida, nunca vou ser mais surpreendido. Essa semana eu fui surpreendido. De vez em quando a gente vê umas coisas que a gente fala assim: meu Deus, a gente tem que alertar o povo, porque isso roda por aí, vai chegar aí. Antes que me perguntem, um cara está na igreja lá, aí diz que teve uma visão. Vamos lá, teve o quê? Essa visão que Deus deu para ele foi no galinheiro, queridos. O pastor já está com a mão na boca já. Eu preciso alertar meu povo, querido, né? Porque E nessa revelação que ele teve, as galinhas falavam em língua. Está pensando que é brincadeira, querido? É que eu não fico distribuindo esses vídeos para vocês aí para não dar asa, entendeu, querido, né? Até porque os grupos, né? Olha, querido, os grupos da igreja é para a pregação da palavra de Deus e informar sobre os eventos da igreja. Diga amém, queridos. Nunca esqueça isso, por favor, tá? Não me faça ser alguém que eu não quero ser. A gente vê de tudo. Agora vem o pior, minha irmã. Aí é que vai, a Carla, olha, vem o pior agora. O galo revelava a língua das galinhas. Era o tradutor, tinha o dom da interpretação. Está pensando que é piada, querido? Na piada, não, a gente fala de galinha, galo, ainda lembra do pintinho, né? E olha o que é mais surpreendente. Olhe para mim, queridos. Não, olhe para mim, olhe para mim. Deixa eu assustar você mais um pouquinho. O povo dava a glória a Deus na igreja. Onde você já viu galinha falar em língua? E galo interpretar. Esse virava um pastel, não virava, pastor? Com certeza a gente acabava com ele. Ainda mais um frango desse espiritual, meu irmão, cheio de unção. Fala para o seu irmãozinho do lado aí, irmão: vigiai e orai sem cessar. Por que ser cheio do Espírito Santo? Vamos lá, vai, a pergunta, me ajuda. Por que ser? Porque você não pode ser enganado com uma bobagem dessa, querido. Agora, triste é dizer para mim, né, que está acontecendo isso na igreja da irmã Candinha, lá do outro lado da rua. Eu vou lá para ver esse negócio. Queridos, não faz isso não. Se eu ver, meu irmão, misericórdia, não faz isso. A gente tem que tomar cuidado, querido. Vigiar e orar. Porque o mundo espiritual está aí. O diabo vai tentar enganar vocês, queridos, mas vocês não serão enganados em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Efésios 6, 9. Vamos lá, bota para mim. Efésios 6, verso número 9. Solta essa voz aí comigo e me ajuda. Vai, Efésios 6, verso número 9. E vocês, vamos lá, me ajuda, vai. E vocês o quê? Façam o mesmo, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está, e que Ele não trata as pessoas. O que é tratar com parcialidade? Eu quero focar aqui. Não se deve subestimar o mundo espiritual e tratá-lo com parcialidade. Às vezes a gente vê pessoas que se acham muito espirituais, sabem tudo dessa área. Eu vou te dar aqui um conselho, meu irmão. Se tem uma área que a gente não domina totalmente, é essa. Nós não sabemos. Nunca diga: eu sei tudo no mundo espiritual. Não, a gente sempre aprende. Aprendendo sempre. Posso ouvir um amém aí, queridos? Cuidado, queridos, porque aqui tem uma situação. A palavra parcialidade, olha só o significado dela, né? Qualidade de quem toma partido ou julgar,
Qualidade de quem toma partido ao julgar a favor ou contra, tendo em conta a sua preferência, sem se importar com a justiça ou com a verdade. Cuidado, queridos, porque às vezes a gente age com parcialidade. Como assim, pastor? Às vezes a gente acha que, não, eu sei tudo no mundo espiritual e menosprezo os irmãos. Ou aquele que, não, o que o irmão falou é verdade. Quem sou eu para poder fazer algum julgamento? Não, vocês têm o Espírito Santo em vocês. Vocês têm o Espírito. Quem tem o Espírito Santo aqui na sua vida? Você é templo do Espírito Santo? Diga amém, querido. Discernir tudo, julgar todas as coisas. Retende o quê? O que é bom. Coloquei aqui, querido. As coisas do mundo espiritual só podem ser discernidas espiritualmente. Há coisas que a gente não vai entender, mas nós oramos e pedimos ao Senhor o conhecimento. Eu já havia lidado com tantos e tantos casos de libertação. Uma vez eu lidei com um caso de uma pessoa que a gente tratou dessa pessoa e foram 8 meses para ver a libertação dessa pessoa. Eu já vi casos de dia e de semana da pessoa ser liberta, mas levou 8 meses. Levou quanto tempo? Vamos lá? 8 meses. E muitas vezes a gente se pergunta como é que pode fulano, ciclano, beltrano estar nessa condição. Quando eu não entendo, eu oro, queridos. A melhor coisa que você tem para fazer é orar. Não é ficar buscando justificativas para entender. São coisas que não competem a gente. Nossa função é interceder por aquelas pessoas. Se tem uma coisa que a gente faz aqui na igreja, e eu sempre cobro isso, e muito zelo dos meus obreiros. Houve uma manifestação espiritual, caiu, a gente vai orar e vai libertar. Mas vai tentar tirar de cena, porque tem que poupar a imagem dessa pessoa. Quando ela volta a si, querido, ela está envergonhada. Ninguém cai com isso porque quer, querido. A batalha espiritual está na vida de... Porque isso aí pode ser uma opressão maligna sobre a vida dela, que age de fora para dentro, pode ser uma possessão maligna, que age de dentro para fora. Cada caso desse só pode ser discernido especificamente, pessoalmente, avaliando em oração a vida dessa pessoa. Deu para entender? Digam amém, queridos. 2, vamos falar um pouquinho mais. A gente vai falar muito mais, tá, queridos? Hoje é uma abordagem assim, bem simples e objetiva, tá? A realidade da batalha espiritual. Solte sua voz comigo, vamos lá, vai. A realidade da... Vamos entender um pouquinho aqui de algumas coisas que envolvem essa área de batalha espiritual. Porque o que está em jogo numa batalha espiritual concernente a nós, por exemplo? Qual é o bem mais precioso que você tem nessa terra? Fala para mim. Qual é o bem mais precioso que você tem nessa terra? O que mais importa a você nessa terra? Quando está tudo, as lutas se levantando, a insegurança e tal, o que é mais importante para você? Família. Diga assim, a família é o bem mais importante que a gente tem. Vamos lá, vai. A família é... Você pode ter um bom carro, mas se roubarem, acabou. Você pode ter uma boa casa, se der algum problema, já era. Mas isso é tudo consertável. Mas se você perde a família, você perdeu tudo, querido. A família é o bem mais precioso que você tem. Estende a mão sobre os seus irmãos e diga assim, a família é o bem mais precioso. Vamos lá, vai, família. Alguns contextos aqui de versículos bíblicos sobre batalha espiritual. Efésios 6:10. Solta a sua voz comigo aí, Efésios capítulo 6, verso de número 10 aí, por favor. Vamos lá, vai. Quanto ao mais sejam... Numa batalha espiritual com a família e pela família, sem a força do Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. Não é no meu braço, não é na minha ira, não é na minha raiva, não é com a minha arma. Isso não muda nada. O diabo ainda vai usar isso contra você. Família firmada é a família que está firmada na força do poder de Deus. Diga assim, minha família está firmada. Solte a sua voz se você quiser, você não é obrigado a nada. Diga assim, em nome de Jesus, minha família está firmada na força do poder de Deus. Amém, queridos? Toma posse em nome de Jesus. Mais uma coisa aqui, Efésios 6, verso número 11. Passa para mim o próximo. Sua linda voz me abençoa. Vamos lá, vai. Vistam-se com toda... Para poder... Então nós estamos lidando com um ser que sabe fazer o quê? Ciladas. Ora, querido, só se faz cilada para uma pessoa que está debaixo de observação. Porque como é que ele vai fazer uma cilada para você se ele, por exemplo, não souber onde você passa, quem você é, quais os costumes que você tem, quais os vícios que você talvez esconda? Como é que ele vai te alcançar? Qual é a arma certa para te atingir?
Ora, nós estamos lidando com adultos aqui. Todos os senhores e senhoras que estão me ouvindo aqui sabem muito bem quais são os pontos fortes que você tem, mas sabe quais são os pontos fracos também. Se você sabe, o inimigo também sabe. E eu preciso entender a mente do meu inimigo, porque o meu inimigo sabe guerrear, ele sabe lutar. Nós somos bastante negligentes muitas das vezes, mas que hoje, em nome de Jesus, por que você está aqui para a Santa Ceia do Senhor domingo de manhã? Revestimento de poder. Mas pastor, estou firme na presença do Senhor, estou há 20 anos, eu sei, mas a velha natureza, o velho homem está aí dentro. Ela foi nocauteada, foi a lona, caiu no chão, mas ela não morreu. Ela está golpeada de morte, mas ela pode levantar. Você lembra quando o Senhor falou para aquela pessoa que encontrou no caminho, que queria seguir Ele? Ele falou: olha, na verdade, o espírito está pronto, mas tem um pequeno problema. A carne é fraca. Revestimento de poder. Toque em alguém essa manhã, diga assim: receba revestimento de poder em nome de Jesus. Ele tem métodos, ele tem ciladas. Não adianta ter somente parte da armadura de Deus. Ah, pastor, mas eu oro, eu sei que você ora, mas você tem usado toda a armadura de Deus? Eu jejuo, mas está usando. Efésios capítulo 6, verso número 12. Solta a sua voz aí, lindo povo de Deus. Eu e você lá, vamos lá, bem forte, me ajuda, vai. Porque a nossa... Mas contra os dominadores, contra as forças espirituais do mal. Algumas coisas aqui importantes. Primeiro, tua luta não é contra marido, não é contra a esposa, não é contra filhos, irmãos na igreja, não. É quem está por trás. Você tem que anular a força espiritual que está agindo nessa pessoa. Diga amém, querido. Outra coisa, existe um exército organizado e poderoso contra nós. Principados e potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, estão em todos os lugares. Falei com vocês uma vez, há um tempo atrás, né, um irmão que eu conheci há muitos anos. Ele falou assim, ele falou comigo, né, a gente não era pastor nem nada. Ele falou assim: Renato, eu estou orando para que Deus abra os meus olhos, eu quero ver os demônios do mundo espiritual. Eu falei: querido, você é doido, você sabe o que tu está pedindo para Deus? Tem ideia, querido, do que você está vendo aí, falando? Está em todos os lugares. Mas por que não pode tocar na gente? Porque vocês foram separados. Sobre vocês está o poder de Deus. Tu pensa que quando tu passa na rua com o teu carro andando, ele não espuma de óleo para tentar tocar em você, mas ele não pode tocar no fio de cabelo da cabeça. Você não pode dar a brecha, tá? Você não pode, por exemplo, pedir para que Deus te livre lá na balada, lá, escondido do teu pai e da tua mãe. Aí temos um problema. Você está no lugar onde você não devia estar. Esses pés aí são santos, tá? Esse corpo aí é o templo do... O problema da gente é pedir livramento no lugar errado, na hora errada, fazendo o quê? A coisa... Aí é o problema. Ah, mas Deus me guarda. Sim, desde que você esteja em santidade e obediência. O problema da gente é que a gente acha que Deus tem que nos livrar em todos os momentos, inclusive nas nossas escolhas erradas. Cuidado, queridos. Mais uma vez, vamos lá, eu e você, vigiar e orar é o quê? O mundo espiritual existe, mas não tem poder contra o Deus que você serve. Amém, queridos? Ele domina esse mundo tenebroso. Esse mundo vai ser restaurado. Enquanto a restauração não acontece, o mundo jaz aonde? Ali. 2 Coríntios capítulo número 10. Olha que palavra, gente. 2 Coríntios
capítulo 10, verso 3. 2 Coríntios 10, 3. Olha isso aqui, gente. Porque embora o quê? Guarda isso aqui. Hoje vocês são templo do Espírito Santo, mas ainda andam como? Esse templo de carne vai ter que ser destruído. Porque o Espírito Santo de Deus só vai levar você para o céu quando houver a transformação. Antes do arrebatamento da igreja, esse corpo tem que ser transformado. Se você estiver vivo, vai ser transformado. Se tiver morrido, ele vai ser transformado em corpo de glória e vai ser levado. Deu para entender? Diga amém, queridos. Mas vamos entender isso daqui. Tem muita gente, olha para mim, gente. Tem gente na igreja, está há anos na igreja. Não compreende isso aqui que eu vou te falar. Espero que você hoje abra o teu coração para entender. Vamos de novo. Porque embora andemos o quê? Não lutamos. Passa para mim, vamos lá, vai. Porque as armas da... Destruímos. Olha para que servem as armas espirituais em você. Vamos de novo aqui. Destruímos. Para isso aqui. O que é um raciocínio falacioso? É quando alguém vem assim e fala: não, Wellington, olha, Deus está me mostrando que tem um demônio cercando você e a sua esposa. E pode cercar à vontade, querido, ele anda ao redor, mas ao meu redor está o poder de Deus. Vai tentar de alguma maneira usurpar a mente dele, colocar terror nele, mas Deus está com ele. Deus está com essa família. Diga amém, querido. Está cheio de gente com esses raciocínios falaciosos. Não, fulano, vamos lá na igreja. Lá tem um irmãozinho poderoso. Não, é Jesus Cristo é poderoso. Não tem irmãozinho poderoso, mas ele tem uma visão espetacular. Eu sei que tem, é dom, que ele está na Bíblia, senão tem que rasgar a Bíblia. Mas a gente tem que entender que acima da visão desse irmãozinho que vê tudo, revela tudo, está o poder de Deus. A ferramenta que ele usa não é dele, ele vai prestar conta. Diga amém, querido. Vamos tomar cuidado com isso daqui, gente. Sabe, tenta ganhar você, ó. É a velha tática, entendeu? Quem mais fala, mais convence. Passa para mim, tem mais, olha só. Para que essa arma espiritual existe? E todo o quê? Que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo. Você quer mostrar o quanto você é convertido de verdade? Leva o teu pensamento cativo à obediência a quem mesmo, hein? Não é a placa da igreja, nem ao ministério, nem ao pastor, com quanto você serve a Deus através desses veículos. Mas se a tua mente estiver obedecendo à mente de Cristo, ninguém te segura. O poder de Deus está na tua vida. Mas não é porque é o teu braço não, queridos. É a graça de Deus em você. Mais uma vez, abençoa alguém, diga assim: a graça de Deus está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você tem que entender que o nome de Jesus é que é poderoso na sua vida. Não é a força do seu braço, não é o seu conhecimento, não são os diplomas que estão pendurando na tua parede. Isso é bom, mas isso não vai te levar a lugar. Bota isso na tua mente. Em batalha espiritual, o diabo ri na tua cara, porque você fez um curso teológico em Harvard. Eu acho que isso engana ele, ajuda ele, amedronta ele. Ele não gosta de crente que ora. Daqui para frente, querido, nós vamos estar orando mais em nome de Jesus, de joelhos. Fizemos hoje pela manhã. Deus tem nos mostrado isso. A partir do mês de julho, vamos voltar aos sábados com o culto de jejum e consagração. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Vou precisar de vocês. Primeiro e terceiro sábado. Vá orando por isso. A igreja tem que orar, queridos. O fim dos tempos está batendo na nossa porta. As coisas estão acontecendo e nós estamos aqui fingindo que não está acontecendo nada. Mais um versículo, olha isso daqui, Efésios 1, verso 18. A hora voa, Jesus. Vamos lá, Efésios 1, 18, por gentileza. Bota para mim, querido. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Passa para mim. 19. E qual é a suprema grandeza
do seu poder. Vamos lá, gente, vamos lá. Do seu poder o quê? Os que, porque ainda tem isso aqui, tá? Tem que crer, tem que acreditar, tem que buscar de todo sobre os que cremos segundo a eficácia da força do seu. Vamos lá, verso número 20. Solta a voz, me ajuda, vai. Ele ressuscitando e fazendo sentar à direita. Verso 21, vamos lá, vai. Sua bela voz me ajuda, vai. Acima de todo. Não só no presente século. Gente, ele está dizendo o seguinte: Jesus tem todo o poder lá no passado, aqui no presente e no futuro. Não tem nada, ninguém, coisa nenhuma maior do que Ele. Então não é a campanha que opera, não é o dia do empresário, não é o culto da vitória. Tira isso da tua cabeça. Quem opera em você é o poder do nome de Jesus. Mais uma vez, profeta, servo do Senhor, serva do Senhor, estende a sua mão sobre o seu irmão, diga assim: somos vitoriosos em Cristo, em nome de Jesus. O nosso triunfo está em Cristo. Colossenses 2,15, bota para mim, querida, por favor. Colossenses capítulo 2, verso de número 15, por gentileza. Amém? Está aqui, querido. Me ajuda, vamos lá, vai, vamos entender mais um pouquinho, vai. E despojando-os, publicamente os expôs, triunfando. Não existe nenhum outro caminho que te conduza à vitória que não passe pelo quê? Pela cruz. Foi na cruz que Jesus venceu. Foi na cruz que Ele não só deu a sua vida para nos salvar, mas Ele o quê? Ressuscitou. Terceiro e último. Vamos lá, querida, por gentileza. O dia mau e a resistência. Solte sua voz aí, eu e você. Vamos lá, vai. O dia... Efésios capítulo 6, verso número 13. Volta para mim aí, por favor. Vamos lá, vai. Efésios 6, 13. A gente vai ter que parar, porque a Santa Ceia está batendo na porta. Vamos lá, vai. Por isso peguem o quê? Para que vocês possam resistir. E depois de terem vencido tudo... Dia mau aqui é o dia da manifestação onde Satanás vai combater a igreja frente a frente, tá, gente? Agora, os dias maus são os dias que a gente enfrenta problemas. Às vezes nós inventamos um dia mau, é um dia que as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, problemas se levantam. Quem já passou algo parecido assim? Foi um dia difícil, um dia mau, levanta a mão aqui. Você já passou por dias maus? Dias de incerteza? Eu dou graças a Deus por esses dias na sua vida. Que isso, pastor? Absurdo? Não, calma, pô, deixa eu falar, rapaz. Foi esse dia que fez você ser quem você é hoje. Ele te moldou, te transformou, Ele sustentou você. Nada teve poder para te parar. Pega na mão de alguém e diga assim, ó: nada teve poder para te parar. Nem o dia mau te parou, em nome de Jesus. Mas a gente tem que entender dias maus, dias de problemas, situações. E o dia mau é o dia em que Satanás vai se levantar para combater a igreja frente a frente. Nesse dia, o Senhor vai consumar tudo, em nome de Jesus. Hoje, batalha espiritual, família. O diabo não toca na tua família. Eu quero orar por ela em nome de Jesus.